Pessoal, nós vamos fazer esse exercício aí relacionado a essa apostila aqui, tá? O último nós já fizemos, a apostila 3, que é soma e produto, tá? Nós vamos fazer pelo método da tentativa. Então, nós vamos encontrar as raízes, que é o x1 e o x2, tá? Aí ele fala assim para nós, a soma das raízes, se você pegar a primeira raiz mais a segunda raiz, tem que dar esse conceito aqui, ó. Se você vai pegar o coeficiente A dividido pelo coeficiente B dividido pelo coeficiente A, negativo, tá? Então, nós vamos substituir na fórmula, nós vamos pegar os valores dos coeficientes, substituir aqui, e aí eu vou fazer por tentativa. Soma a primeira raiz com a segunda raiz, tem que dar esse valor que nós vamos encontrar aqui. No produto, eu tenho que pegar a primeira raiz vezes a segunda, e na equação eu pego o termo dependente que é o C, divido pelo A, tem que dar o valor estabelecido aí. Vamos fazer por tentativa. Ok? Então, o que acontece? Ele vem e fala assim, ó. Então, no primeiro exercício, eu tenho x² menos 5x mais 6 igual a 0. Meu coeficiente A, meu coeficiente B, meu coeficiente C. Meu A vale quantos? 1, Melissa aí. Meu B? Menos 5. Menos 5. E o C? 6. 6. 6, aí. Então, eu vou pegar a minha fórmula da soma. Soma das raízes. A soma, então, eu vou pegar o x1 mais o x2. Tem que estabelecer esse critério aqui, ó. Menos B sobre A, certo? Então, vamos lá. O menos é da fórmula. O meu B vale quantos? Menos 5. Então, eu faço a substituição. O meu A vale 1. Então, menos com menos dá mais. Sobre 1. 5 dividido por 1, 5, ok? Sim. Então, eu sei que se eu pegar a minha soma da minha primeira raiz com a minha segunda raiz, tem que dar 5. O que significa isso? Nós vamos fazer por tentativa. 1 mais quantos dá 5? 1 mais 4. 1 mais 4 dá 5. Então, eu estou falando que o meu x1 é 1 e o meu x2 é 4, ok? 2 mais quantos dá 5? 3. 3. 2 mais 3, 5. Então, aqui eu estou falando que o meu x1 é 2 e o meu x2 é 3. 3 mais quantos dá 5? No caso, 2. Então, não tem necessidade de eu fazer o 3 mais o 2 aqui, porque eu já fiz aqui em cima, ok? Ok. Poderia fazer 6 mais menos 1. Por que 6 mais menos 1? Mais com menos dá menos. 6 menos 1, isso daqui vai dar 5. Então, estou falando que o meu x1 é menos 1 e o meu x2 seria o 6. Também poderia fazer isso? Poderia, tá? Porque 6 menos 1 não dá 5? Dá, ok? Fazendo pelo método da tentativa. Agora, vou para o produto. Quem que é o produto? O produto é o meu
x1 vezes meu x2. E a fórmula é C sobre A. Ok? A fórmula é C sobre A. O meu C vale quantos? 6. E o meu A? 1. 6 dividido por 1, 6. E na tentativa, o meu produto tem que dar 6. Então, eu tenho que pegar o x1 vezes o x2 e tem que dar 6. Então, na tentativa aqui vai ficar 6 vezes quantos dá 6? 1 vezes 6. Dá 6? 6. Dá 6. Então, eu estou falando que o meu x1 é 1 e o meu x2 é 6. 2 vezes quantos dá 6? 3. 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu estou falando que o meu x1 é 2 e o meu x2 é 3. É 6. É 3, quer dizer. É 3, ok? Aí, isso aqui é o meu produto. Então, quando eu faço pelo meu produto, ó, eu falei que o meu produto, que é a minha raiz, é 1 e 6. Agora, se eu fizer pela soma, 1 mais 6 dá quantos? 7. Deu 5, ó. Não, não deu. Então, eu já posso descartar aqui que a minha raiz não é 1 e nem 6. Agora, se eu fizer 2 mais 3, que é a soma das raízes, dá 5. A soma das minhas raízes é 5. Sim. Sim. Então, aqui eu vou concluir que o meu x1 é 2 e o meu x2 é 3. São as minhas raízes. Entendeu ou não? Eu tenho que fazer por tentativa. Sim. Igual aqui, vamos supor, ó. Na primeira aqui, ó. Na primeira aqui em cima. Eu já poderia fazer. É que eu fiz passo a passo para vocês entenderem. Mas eu já poderia fazer some o produto direto. Ó. 1 mais 4, 5. Ok. Dá 5? Dá. Mais 1 vezes 4, dá 6? Não, não dá. Então eu já descarto. 2 mais 3, 5. Ok. 2 vezes 3 dá 6? Dá. Então eu já poderia eliminar essas de baixo aqui, entendeu? Eu vou fazendo junto. A tentativa. Eu já faço a soma e já faço o produto. Então eu já substituo o valor da soma e o valor do produto. E já verifico o que eu vou ter. Ok? Agora, para eu provar realmente se está certo ou não, o que nós vamos fazer? Vou fazer pelo delta aqui, ó. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então o delta, nosso delta aqui. O B é menos 5. Menos 4 vezes A é 1 e C é 6, tá? Menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 6, 24. Então, nesse caso, o nosso delta é 1. Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Menos é da fórmula, o meu B é negativo, então vai ficar menos, no parênteses, mais ou menos raiz de delta. Delta, nesse caso, é 1. 2 vezes A, o meu A é 1. Menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Meu x1, 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. x2, 5 menos 1 sobre 2, 4 por 2, 2. Ou seja, quem são minhas raízes? O 2 e o 3. Por tentativa eu não encontrei 2 e 3 também? Ficou claro? Sim. Então, o que acontece? O método por tentativa é para eu facilitar a minha vida. Ou seja, eu não trabalhar com o delta e o Bhaskara. Tá? Sempre dá certo? Não, às vezes não vai dar certo. Às vezes vai dar uma fração.
aí a fração já vai ficar difícil você fazer por tentativa. Então aí convém eu utilizar o delta e o Bhaskara, tá? Então vamos lá nesse exercício aí. Ele quer obter uma equação do segundo grau cujas raízes são 3 e 4. Então, minha equação do segundo grau, eu sei que a equação do segundo grau é a vezes x quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. É uma equação do segundo grau, desde que o a, sendo o a, tem que ser diferente de zero. O a não pode ser zero, certo? Aí ele vem e fala assim, qual que é a equação do segundo grau? Onde eu tenho meu x1, que são as raízes lá, ó, meu x1 é igual a 3 e o meu x2 é igual a 4. Só eu somar e multiplicar o 3 e o 4, um pelo outro. Aí eu sei o quê? Com a minha soma, certo? Quem que é a soma? É o valor de B. Isso, certinho. Soma das raízes 3 mais 4 é equivalente a 7. 7. Ok? E o produto? É equivalente ao valor de C, Isso. que é 12. 3 vezes 4, 12. Gabriele? Isso. Por que que é equivalente? Porque ele fala aqui, ó, a obtenção de uma equação do segundo grau a partir de suas raízes, ó, é x quadrado menos a somatória que multiplica a soma das raízes que multiplica o x, certo? Mais quem? O produto. Então, nós vamos copiar essa fórmula aqui, ó. Então, x quadrado menos a somatória de x mais o produto igual a zero, certo? Então, vai ficar x quadrado menos quem? O S. Quem que é o 7. S? O 7, que multiplica o x, mais quem? O P, que é 12. Igual a zero. Ok? Encontrei minha equação. Todo mundo entendeu ou não? Sim.
Dúvidas? Então vamos fazer esse exercício aí. Ele fala o seguinte: o professor propôs a seus alunos a resolução de certa equação do segundo grau. Um dos alunos copiou errado apenas o coeficiente do primeiro grau e encontrou as raízes 1 e 3. Certo? O outro copiou... Menos 3, né? Claro. Isso, menos 3. O outro copiou errado apenas o termo constante, encontrando as raízes menos 2 e 4. Ele quer saber o seguinte: a soma dos quadrados das raízes da equação proposta por aquele professor é... Então, primeiro eu preciso saber qual que é a raiz certa. Qual que é a raiz correta nesse caso aí? Se é o... Quais são as raízes corretas? Se é o 1 ou menos 3, se é o menos 2 ou 4, certo? E depois, encontradas as raízes, nós vamos fazer o quadrado dela, a somatória dos quadrados. Então vamos lá. A equação do segundo grau é dada por ax² mais bx mais c igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero, ok? Então vamos lá. Vamos para o primeiro aluno. O primeiro aluno, o que ele fez? Errado. O que ele copiou de errado no primeiro aluno? O coeficiente do primeiro grau.
Olha lá. Do primeiro grau. Quem que é o coeficiente do primeiro grau aqui? Segundo grau, primeiro B. grau. Tá aqui, então, tá? Ele copiou errado o coeficiente B, não foi? Sim. Sim. E o que ele copiou correto? Ele O copiou coeficiente C. A e C, certo? O coeficiente A e o coeficiente C. Tudo bem? O senhor Então, colocou B ali. A e C. Ele copiou correto o coeficiente A e C, certo? Aí eu sei que qual coeficiente que eu uso, se é no produto ou na soma que tem A e C. Quando eu faço as raízes para encontrar as raízes por tentativa. No produto. Produto, né? Então eu sei que se eu pegar o x1 vezes o x2, eu vou ter quem? C sobre A. Ok? Eu vou ter C sobre A. Então, aqui eu já posso fazer, ó. Do primeiro aluno. O primeiro aluno, quais foram as raízes que ele encontrou? Primeiro aluno. X1, 1. X2, menos 3, não é? -3. Ok, então vamos fazer o produto disso. 1 vezes menos Uma pesquisa 3. mostrou o seguinte. Pesquisa agora. 1 menos 3. Vai dar menos 3, ok? Então, a princípio, o primeiro aluno, nós temos esse conceito aí. Vamos para o segundo aluno. O segundo aluno, errado, quem foi? Quem que ele encontrou errado? O segundo aluno. Apenas o O termo? valor de C. Termo Constante. constante, né? Termo constante é o termo independente, que é C. Então, correto, quem que ele copiou? O A e A o e B. B. A e B, ok. Tendo ele encontrado as raízes, menos 2 e 4. Então, quando eu utilizo o A e o B por tentativa, eu vou encontrar quem? A soma, né? Soma das raízes. x1 mais x2 é essa relação aqui, ó. Menos B sobre A. Ok? Menos B sobre A, então vai ficar menos 2, certo? Menos 2 é x1 menos 2 mais quem? 4. Ok? Estou somando as raízes. Menos 2 mais 4, isso daqui vai dar quantos? 2. Ficou claro? Sim ou não? Sim. 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 Então, se eu sei se a soma é equivalente a quantos? É 2. E o produto
equivalente a menos 3, vamos fazer por tentativa. Soma 1 mais 1, 2. Produto 1 vezes 1 dá 3? Dá menos 3? Sim ou não? Não, dá 1. Não, então Não. Não. não pode ser. Se for o zero no caso, 2 mais 0, ok, dá 2. E 2 vezes 0? Dá 0, também não pode ser. Que outro número que eu consigo chegar por tentativa para encontrar uma soma 2 e o produto menos 3? Ah, 3 mais quem? Para dar 2. Mais menos 1. menos 1, né? Isso, 3 mais menos 1. Por quê? 3 mais com menos dá menos, então vai ficar 3 menos 1, ok? E 3 menos 1 dá 2. Opa, a soma deu 2. E se eu fizer esse produto? 3 vezes menos 1 dá quantos? Menos 3. Bateu? A soma é 2 e o produto é menos 3? Sim ou Sim. não? Deu certo. Deu bom. Então, aqui eu vou concluir que as minhas raízes são x1 igual a 3 e x2 igual a quem? Menos 1. Ok? Então, de acordo com o que ele deu, nós sabemos que a soma era 2, certo? Encontramos aqui. E o produto é menos 3. Então, quais são as raízes cuja soma é 2 e o produto é menos 3? Aí eu faço por tentativa. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Feito Ficou. isso, ele quer a somatória dos quadrados das raízes. Então, eu vou pegar x1 é 3 e vou elevar ao quadrado. x2 é menos 1 e vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1. 9 mais 1, 10. Letra B. Ok? Tendo isso, vocês vão fazer esse exercício, tá? Encontrar os valores.
Primeiro ele fala, empregando as propriedades da soma e do produto, resolva em reais a equação. Do 1 ao 3, certo? Vocês vão jogar na fórmula da soma e na fórmula do produto. E vai encontrar as raízes. Tudo bem? O exercício 4, vocês têm as raízes, certo? Aí nós temos o exercício 5. Que ele te dá o valor de A, que o coeficiente é 1, o B é 12 e o C é 5m mais 2, tá? No exercício 5, o termo independente vai ficar em função de 5m mais 2. Aí eu jogo na fórmula da soma e do produto e vou fazendo e aí eu consigo ficar em função de m para encontrar o meu valor aí. O exercício 6 é semelhante ao exercício 5, também mesmo conceito. Ele dá o coeficiente A, B e C. Aí eu jogo na soma e no produto. E temos o exercício 7 aí também. Ok?